Pode ser, igreja. Os irmãos podem assentar. Glória a Jesus. Eu tinha uma palavra que era totalmente diferente dessa de hoje, né? Eu até falei quinta-feira que eu ia dar continuidade, mas hoje é dia dos pais. Quero falar sobre um pouco de pai, sobre um pouco de filho, né? Ontem Deus já começou a ministrar no meu coração, falando acerca de pai, acerca de ter um título chamado de pai, né? De receber como filho uma dádiva. Isso é muito importante, né? E parabéns para vocês que são pai, parabéns para vocês que é mãe, que faz papel de pai e tenta tapar o furo de alguém que não fez o papel que era para ter feito. E vocês que foi abandonado, que você que não teve pai, não teve mãe, mas você pode ter certeza que você está no lugar certo, porque aqui é a casa do pai que te cuidou. Então você aqui hoje está para glorificar e exaltar o nome do pai que te cuidou. Então, nesse trajeto todo, você pensou que o Deus Todo-Poderoso, às vezes, não estava cuidando de você. E às vezes, por motivo de revolta, você fala assim: meu pai me abandonou, meu pai não me quis cuidar de mim, ou a criação do meu pai não foi boa. Mas se você está aqui hoje, foi porque Deus cuidou de você até você chegar aqui. Até você ouvir essa palavra que vai ser ministrada, até você ouvir, né, essa palavra aqui. Então, que Deus possa falar com você através dessa palavra, né? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em 1 Samuel, capítulo 2. Um homem pode ter falhado, mas Deus ele não falha de maneira nenhuma, né? E Deus ele tem poder às vezes para curar esse rancor, essa mágoa que fica no coração, né? De a gente ter se rejeitado por uma pessoa que tinha que ter um cuidado, ter nos protegido, né? Mas que você possa perdoar essa pessoa. Às vezes você não pode nem ter conhecido a pessoa, mas que você possa perdoar. Ou às vezes você teve um pai que não foi presente, foi um pai ausente, às vezes te deu as coisas, mas não te deu amor, não te deu carinho, não te deu atenção, né? Mas às vezes foi isso que ele recebeu lá atrás, e foi isso que ele passou. Mas ele deu aquilo que ele tinha. Às vezes ele não tinha Jesus, ele não conhecia a palavra. Às vezes ele vivia no mundo, vivia nas drogas, na prostituição, não tinha o conhecimento de Jesus que a gente temos hoje. Então que você possa ter esse consentimento dessa palavra, que essa palavra possa ser rema na tua vida, que ela possa ter poder de curar você, de você entender que seu pai às vezes errou porque ele não tinha sabedoria, ele não tinha conhecimento da palavra de Deus, né? Eu falo por mim mesmo que uma parte da minha vida eu não fui um bom filho, né? E espero ser um bom pai, espero ter um exemplo para falar para o meu filho. Agora se vai dar certo eu não sei, mas eu vou pregar a palavra para ele, eu vou trazer ele na igreja, né? Mas aí dali para frente vai ser ele, né? E eu queria aqui falar uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 14. Diz assim: Era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não importava com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes nas mãos, e metia-o na caldeira. Deixa eu ler por essa Bíblia aqui, no 14. Enfiava o garfo na caldeira, na panela do caldeirão ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali e Siló. Aí no 17. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí no 34 diz assim: E o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, que ambos morrerão no mesmo dia. Então aqui, irmãos, a palavra fala sobre o sacerdote Eli. Ele tinha ali 2 filhos dentro da casa dele, ele era um sacerdote, né? Ele fazia ali o sacrifício, o holocausto perante ao Senhor, porém ele não tinha muita atenção com os filhos deles. Ou às vezes ele até ensinou a palavra para os filhos deles, mas o filho deles fazia tudo aquilo que desagradava o Senhor. O pai dele foi um bom homem para o Senhor, fez tudo que o Senhor pedia, fez tudo que o Senhor ordenava para ele,
mas os filhos dele não teve o mesmo exemplo, não teve o mesmo caminhar que o pai dele, né? Então ali ele se prostituía perante a casa do Senhor, ali ele pegava as comidas que era servido para o sacerdote, ele enfiava o garfo ali e comia. Então ele era um cara desordeiro, os dois. Ele fazia tudo ali que desagradava, fazia tudo que era fora da palavra de Deus. E aquilo ali chateava muito o Senhor. Chegou um momento que o Senhor pegou e fulminou ele, né? E o pai dele foi muito ausente nisso aí. E para você decorrer esse texto aqui, a gente vamos entender que no meio de toda essa história aí, nasceu Samuel. Samuel, ele foi criado ali com Eli, né? Todo mundo sabe que Ana e Elcana, Ana não podia ter filho, era mãe estéril, né? Ali ela estava orando para que Deus concedia um filho na vida dela, né? E ali ela estava orando, né? Numa parede ali, e ali apareceu Eli, pensou que ela estava embriagada, né? Estou só dando uma recapitulada nessa história, né? E ali pensou que ela estava embriagada, e ela, não, moça, eu estou aqui para orar a Deus por um filho, né? E ali Deus concedeu um filho, e ela colocou os pés de Eli ali para Eli cuidar desse filho dela, como um sacerdote. E a gente lê na palavra de Deus aqui, a gente percebe que Samuel foi um homem de Deus. Ele foi o único pessoa que teve 3 cargos na Bíblia. Ele foi sacerdote, juiz e rei, não teve outro igual a ele. Ele foi um homem, um profeta de Deus, que fazia tudo ali que o Senhor ordenava que ele fizesse. Então Samuel, ele foi uma pessoa que ele atendeu ali a época de que o povo de Israel estava num declínio espiritual. Então ele levantou aquele povo, ele fez aquele povo encaminhar, trilhar perante os caminhos do Senhor. Então ele foi um homem que fez toda a bondade que Deus queria que ele fizesse. Então tudo que a mãe dele pediu, aconteceu. Então Samuel, ele foi um homem muito justo, muito íntegro, e ele fez tudo ali que agradava ao Senhor. Ele foi um orgulho para Deus, né? Então Samuel ali, né, trazendo para os dias como um pai, né, ele fez as coisas que eram honestas. Mas a gente vamos ler aqui em 1 Samuel, no capítulo 8, mesmo Samuel, capítulo 8, do 1 ao 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abiás, e foram juízes em Betseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Ou seja, Samuel, ele foi um homem que ele andou nos caminhos do Senhor, mas os filhos dele não teve o mesmo caminho que o pai teve. Eles foram um filho avarento, eles foram uns filhos que subornavam, que tomavam decisões injustas e corruptas. Então os filhos de Samuel, ele foi ordenado como juiz, porque passava ali de família, e ele não fez, ele não cumpriu, não deu andamento naquilo que o pai dele fez. Então assim, o pai dele foi um homem que deu caráter, deu tudo para ele, só que ele não conseguiu fazer o que o pai fez. Ele foi como se fosse uma pessoa mau caráter. O caminho dele foi totalmente diferente da do pai dele. E a gente lendo esse livro aqui desse capítulo 8, no decorrer desse texto aqui, a gente vamos ver que o povo de Israel, eles diziam que eles não queriam outro rei. Eles falavam que não precisava de rei, né, no capítulo 8. E por conta dos filhos dele, que era injusto, que era suborno, né, subornava as pessoas, que agia com injustiça. Então, por causa dos filhos de Samuel, o povo não queria outro rei. E Deus falava para eles que eles não precisavam de outro rei, que ia ali consertar eles. Então ia ser o próprio Deus que ia consertar diretamente com eles. E eles falaram, não, a gente queremos outros reis. Não queremos mais os filhos de Samuel, não queremos mais Joel, não queremos mais ele, nós já queremos outro rei. E ali constituiu quem? Constituiu Saul. Nós sabemos da história de Saul. Saul foi um homem que ele até começou bem com o Senhor Jesus. Ele começou até bem com Deus. Ele fazia tudo o que Deus pedia. Mas a gente vamos ler lá no capítulo 18, no capítulo 18.
Glória a Jesus. 18, do 1 ao 5. Do 1 ao 5. O texto diz: a amizade de Jonatas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava. Ele conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército, e era ele besquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então aqui, irmãos, a gente percebe que Saul ele começou bem na caminhada com o Senhor, mas na trajetória com Deus ele começou a falhar. Ele teve um contato com Samuel. Samuel falava tudo que Saul tinha que fazer, porém teve um momento ali na passagem que fala que Samuel marcou um encontro com Saul em tal lugar e falou para Saul: Saul, você me aguarda que a gente vamos guerrear e a gente vamos vencer esse tipo de pessoa. Ele já tinha vencido alguns reinados, se não me engano eram os amalequitas, eu não lembro muito de nome, mas ele tinha vencido ali já um povo naquela cidade. Então ele caminhava com o Senhor. Então quando ele estava caminhando com o Senhor estava sendo com ele. Saul fazia tudo que agradava a Deus no começo, mas ali ele começou a bater o desespero. Ele vê que Saul estava se atrasando, e ali ele ofereceu um holocausto ao Senhor, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Só que Saul, ele era rei, Saul ele não era sacerdote. Então o rei ele não podia oferecer sacrifício, sendo que ele não era sacerdote. Então ali já começou os erros na vida de Saul. Ele ofereceu um sacrifício para querer vencer aquela guerra. Sacrifício no holocausto significava que uma pessoa, ela ia ali, oferecia, às vezes ela pecava ali na caminhada dela, ou às vezes ela queria uma vitória, queria uma paz, e ali ela sacrificava um animal para que ela tivesse o perdão daquele pecado. Colocava a mão daquela pessoa, então eles tinham como se os pecados daquela pessoa passasse para o animal, e ali sacrificava aquele animal, o sangue do animal, a gordura que se queimava ali, né, fazia com que os pecados daquelas pessoas ali eram perdoados. Só que aí no meio desse termo, vou dar uma pulada, apareceu Jesus Cristo, que foi o sacrifício vivo por nossas vidas. Ele foi pelaquela cruz, para que hoje a gente não pudesse mais matar animal. Ele próprio, ele passou pelaquela cruz ali, para que eu e você hoje tivesse salvação, para que eu e você hoje tivesse perdão do nosso pecado. Então Jesus, ele foi levado pelaquela cruz como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Ele cumpriu com a missão que ele tinha que cumprir, para que eu e você tivesse salvação. Ele cumpriu com a missão que ele tinha que cumprir, para que meu pecado e teu pecado, o nosso passado, fosse apagado. Então hoje em dia não tem mais sacrifício de holocausto, não tem mais você andar de joelho a 300 quilômetros, sei lá, andar, não tem mais isso. Isso daí acabou com a vinda de Jesus Cristo na nossa vida. Então Saul, ele fez ali, ele ofertou um sacrifício, um holocausto naquele altar, sendo que ele não era sacerdote. Então começou ali as falhas de Saul. E no caminhar de Saul, depois que Samuel falou assim, você ofereceu um sacrifício, a partir de hoje o teu reinado já não está mais contigo. Para você ver tão grave que era ele fazer essa coisa que não era para ele ter feito, essa ordenança que não era dada a ele, porque ele não era sacerdote. Por isso, irmãos, que a gente temos que ter uma vida íntegra com o Senhor Jesus. Nós temos que ser uma pessoa que tem um coração aberto na hora das nossas orações ao Senhor. Se você errar, se você pecar, se você falhar, você tem um justo juiz, que é Jesus Cristo, que Ele pode nos perdoar de todos os pecados. Então a gente temos que fazer o quê? Andar certo com o Senhor, andar com o nosso altar, nosso holocausto ali, fielmente com o Senhor, para que as coisas do Senhor vá bem na nossa vida, para que a obra de Deus continue indo bem. Porque quando Saul começou a errar, aquele povo começou a perder guerra. Quando Saul começou a errar, que ele foi ali procurar aquela vidente, o reinado dele ali já foi tomado. E a gente acabamos de ler aqui a história de Jonatas, que é o filho dele, que entra na conversa.
Jonatas, ele era uma pessoa que ele ajudava o pai, ele fazia tudo que o pai pedia, ele ia nas guerras, vencia as guerras junto com o pai dele. Ele era uma pessoa que não teve um caráter depravado que o pai dele teve. Ele, até a morte dele, ele foi fiel. E ele não foi fiel só com o pai dele. A gente acabamos de ler aqui que ele foi fiel com Davi. Davi era o melhor amigo dele. Ele tinha uma fidelidade muito grande com Davi. O pai dele perseguia, Saul perseguia Davi, querendo matar Davi. Mas nenhum tempo, nenhum momento você vê que Jonatas pisou na bola com Davi e falou pro pai dele, falou: Saul, vai lá e mata Davi, que Davi está em teu lugar. Ele fazia o contrário, porque ele sabia que Davi era uma pessoa, era um homem de Deus. Ele sabia, ele tinha fiação direta com o Senhor, e ele sabia que aquele trono ia passar para um amigo dele, ia passar para Davi. Irmãos, para a gente ter ideia, Jonatas, ele era tão um homem de Deus, que o trono de Saul era passar para Jonatas. Mas ele entendeu, porque ele passava entre família, passava entre gerações, mas ele entendeu a palavra de Deus, ele entendeu que Deus tinha separado Davi para assumir o reinado. Então ele não passou na frente de ninguém. E muitas das vezes, irmãos, a gente está atrás de algo e a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro, fazendo aquilo que não é para fazer, querer atropelar etapas na nossa vida, entrar em posição que não é para a gente entrar em lugares que não é para a gente entrar, e a gente acaba entrando e acaba quebrando a cara. Então a gente temos que todo o tempo estar orando ao Senhor, para saber se é da direção de Deus. Deus, ele responde, irmãos. Esse mesmo Deus que falava com esses profetas no passado, ele fala conosco hoje em dia. Ele é o mesmo Deus que nunca mudou, nunca falhou, nunca errou. Ele não tem pecado. É que nem eu costumo dizer, ele tendo mais alto subir trono, entre os querubins e os serafins no trono de glória, e de lá do alto céu ele tem contemplado a nossa vida na terra. Então ele sabe todo o sofrimento que nós temos passado nessa terra. Ele sabe tudo que acontece com a minha vida e com a tua vida. Ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. E nada saiu fora do controle de Deus, nada saiu fora dos planos de Deus. A gente lê na palavra de Deus, a gente percebe que muitos homens ali pisaram na bola de Deus, mas a todo tempo aquele povo clamava, o coração dele voltava a Deus. Deus ia lá e mudava a situação, ele não saía do controle. Ele levantava outros homens que queriam verdadeiramente fazer a obra de Deus. Então muitas das vezes a gente vê pessoas fazendo a obra de Deus de torta à direita, fazendo tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, às vezes para querer pressionar o homem, para pressionar o pastor, fazendo ali, querendo chamar a atenção de fulano, de ciclano, e o coração de Deus está muito longe daquela pessoa, e Deus tem visto isso aí, irmãos, sabe? E às vezes a gente fica até chateado. Pessoas que falam que se você não dá dízimo para a igreja, você vai para o inferno. Isso é uma loucura, irmãos. Sabe? Pessoas que vão lá e colocam um jugo. Ah, se você não fizer isso aqui, se não fizer isso aqui, Deus vai fechar todas as portas. Começa a colocar jugo na pessoa e não é, irmãos. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Irmão, nós não servimos ao adversário, não. As pessoas que é massacrada, que colocam um jugo nas costas, que faz tudo por ameaça, é as pessoas que servem as outras seitas, que servem outros lugares ali como um cavalo, que se ele não fazer ali, o diabo dá chicotada e faz o que quiser com ele. Deus não, Deus quer que a gente servimos Ele por amor. Deus quer que nós servimos Ele, irmãos, por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, sabe? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na nossa vida. A gente temos que entender, irmãos, que a gente somos um peregrino nessa terra. Quando algo não estiver dando certo na sua vida, você coloca e fala para o Senhor: fala, Senhor, eu sou um peregrino nessa terra. Eu não tenho parte nessa terra, eu sei que eu vou morar com o Senhor. Sabe, a gente tem que colocar perante os pés do Senhor todas as nossas necessidades, as nossas carências. Então aqui, irmãos, Saul, ele foi uma pessoa que ele começou até bem, mas o final dele não foi legal. Então, irmãos, não importa como a gente começa, o que importa é como a gente termina. Às vezes a gente começa na prostituição, na droga, na bebida, mas a gente conhecemos o Evangelho, a gente damos continuação no Evangelho, e aí o nosso final que vai fazer com que a gente vai morar com o Senhor e que não vai. Então é a caminhada nossa, é uma constante. Não tenha pressa, faz do jeito que dá para você fazer. Não queira abraçar tudo para depois você ficar exausto, para você ficar cheio e você não conseguir fazer as coisas de Deus. Vai fazendo da tua forma, da tua maneira, mas que você venha fazer com excelência, que você venha fazer com amor. Não queira abraçar tudo, irmão, que não vai dar certo, sabe? A gente prega muito a palavra de Deus, mas muitos momentos a gente se encontra sozinho, sabe? Davi, quantos salmos ele escreveu? A palavra que eu tinha era uma palavra de salmos, que eu vou deixar para quinta-feira.
Mas Davi, ele passou por muitos momentos de luta, de dificuldade, de solidão, irmãos. Então não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil muitas das vezes você levar a palavra para pessoas e em alguns momentos você precisar de palavras. E aí para você precisar de palavras, você vai ter que ouvir uma palavra na internet. Você vai ter que ouvir louvor, porque você se encontra muitas das vezes sozinho, sabe? E Jonatas, ele continuou dando andamento naquilo que o pai dele falhou, que o pai dele errou. Ele via que o pai dele errava, ele via que o pai dele falhava. Ele sabia que Davi era um homem escolhido para ocupar a tribuna do pai dele ali, para ocupar o reinado, irmãos. Sabe? Então que a gente devia ter esse entendimento, esse discernimento de que é o que é para a gente fazer, o que não é para a gente fazer. A gente ia até na onde dá para a gente ir, até na onde as nossas pernas possam ir. E muitas das vezes a gente precisamos de um milagre, precisamos de algo divino de Deus. E só Deus pode dar nas nossas vidas. Por isso que nós temos um Deus, irmãos, que Ele tudo pode. Às vezes a gente imaginamos que Ele perdeu o controle da situação, porque o momento é tão difícil, o momento de solidão é tão imenso, que a gente fala, poxa, será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está nos vendo? Mas tudo é um mover, é um agir de Deus, irmãos. Sabe? A gente como pai, né, nossos filhos às vezes caem ali, a gente corta o coração quando rala o joelho, mas ele tem que passar por aquilo, irmãos. Não pode ser tudo fácil na vida dele. Ele tem que ter algumas quedas, cair de bicicleta, né? Às vezes quebra um dente, um braço, para ele entender como que é as coisas, irmãos. Sabe? Não vai ser um mar de rosa. Se um dia eu falar para você que o evangelho é bom, que não ia ter dificuldade, que não ia ter luta, mentir para você. É pelo contrário, é mais difícil às vezes do que você está lá fora. Porque lá fora tem coisas que dá para você resolver com dinheiro, dá para você resolver bajulando. Mas com Deus não. Você só vai resolver na oração. Mas nós temos um Deus que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele muda o coração. E a gente não precisa usar o suborno, a gente não precisa bajular ninguém não. A gente só temos que ter um coração aberto para o Senhor Jesus. Então ali, irmãos, Jonatas, ele foi fiel com o amigo dele. Ele foi fiel com Davi, e Davi foi fiel com ele depois. Se a gente for ler depois as passagens ali que Davi fez depois para as pessoas que sobrou da vida de Jonatas, porque Jonatas, ele morreu depois de uma guerra, mas ele morreu fazendo a vontade de Deus. Ele morreu como uma pessoa honesta, como uma pessoa íntegra. Então, irmãos, onde eu quero chegar? Não existe um manual de ser pai. Não existe uma receita pronta e fala assim, não vai dar certo. Não tem como saber, irmãos. A gente cria os nossos filhos, a gente tem controle neles até os 18 anos, 16 anos, não sei. Dali para frente a gente não tem controle mais. E aí, às vezes as pessoas têm filho, foi criado na igreja, o filho subia monte, descia monte, orava, rodava na igreja. Hoje às vezes está no crime, está perdido, está por aí, irmão. E os pais ficam falando, será de onde que eu errei? Irmãos, da onde que os homens aqui erraram? Sabe? Aí a gente começa a ler a Bíblia e a gente fala, poxa, eu não errei nada. A gente tem um livre-arbítrio, irmão, de fazer o que quiser. Eu comecei para a igreja, eu fui o primeiro de casa aí. Aí depois foi meu pai, minha irmã, minha mãe. E eu me afastei. Não era para mim ter continuado. Só que o livre-arbítrio da minha vida fez com que eu saísse da presença de Deus. Então muitas das vezes, irmãos, a gente criamos filhos. Eu estou criando meu filho. Até os 18 anos eu vou poder controlar a vida dele. Mas passando disso aí eu já não vou poder fazer mais nada. A decisão vai ser dele, irmão. A palavra está no coração dele. Sabe, eu quero que o meu passado não venha influenciar, não venha interferir na vida dele, que não venha chatear, que não venha abrir uma lacuna no coração dele. Eu quero que ele seja aqui igual o Jonatas, que ele seja um homem fiel, que seja um homem íntegro, sabe? E às vezes a gente erramos na nossa decisão como criador, sabe? Eu errei muito como filho, meu pai já errou muito como pai na minha vida, sabe? Então eu não sei o que passa na tua vida, eu não sei se teu pai errou com você, quantas pessoas já foi abandonada. Sabe, a gente ouve tanta história, irmãos. Esse dia eu fui numa igreja e a mulher falando que ela foi criada na igreja. Ela rodava, foi batizada com 6 anos de idade no Espírito Santo. E ela foi abusada pelo padrasto. A mãe não dava atenção para ela, colocou ela para a rua. A vida dela só foi andando pro buraco, irmãos. Então no momento que era para a mãe dela cuidar dela, o pai dela cuidar dela, eles foram negligentes, não cuidaram, irmãos. Sabe, então quantas pessoas que a gente ouve histórias, né, que a mãe teve uma relação e o filho nem conheceu o pai, não conheceu a mãe, e a pessoa nasce revoltada, meu pai me abandonou, meu pai isso, meu pai aquilo. Irmão, nós temos um Deus,
Ele é um pai que cuida, sabe? Ele é um pai que não abandona. Por isso que nós temos que colocar nosso coração totalmente voltado ao Senhor. Porque quando o homem falhar, a gente tem certeza de um que nunca falhou. A gente tem certeza de um Deus que Ele não falha, que Ele não erra nas decisões dEle, que Ele não precisa de ajuda de ninguém para tomar a decisão dEle. Ele precisa sim no trabalho conjunto. Eu e você, o que dá para mim e você fazer, Ele não vai fazer. Nós vamos ter que fazer. Mas aonde a gente não pode ir, você pode ter certeza que a mão dEle vai. A mão dEle chega na onde a gente não pode chegar. Sabe, às vezes a gente somos injustiçados, às vezes a gente somos caluniados por algo que a gente não fizemos, por algo que a gente não falamos, e a gente não temos como comprovar aquilo ali. Mas Deus, Ele é fiel, que Ele arruma a situação para comprovar. Quantas pregações teve aqui de José? Irmãos, eu fico vendo aqui, eu tentei pregar um dia, mas não deu, né? Eu enchi a agenda para os caras pregarem e eu não consegui pregar. Mas Potifar, ele sabia a mulher que ele tinha em casa. Ele sabia, algum vestígio ela tinha dado de falha já. Sabe? Ele já sabia que ela não era uma mulher íntegra. A Bíblia não fala, mas eu conjecturo com isso daí. Aí ele viu que José, ele era uma pessoa que ele era um homem de Deus. Ele era uma pessoa que revelava os sonhos, revelou os sonhos dele. E ali ele passou a acreditar. Sabe por quê, irmãos? Porque naquela época ali ele podia ser apedrejado, ele podia ser morto. E por que Potifar não matou ele? Por que não mandou matar ele? Porque ele sabia que alguma falha a mulher dele tinha dentro de casa. Sabe, irmãos? Então, muitas das vezes a gente fazemos algo ali, né? A gente não fizemos algo que as pessoas às vezes querem colocar ali que a gente fizemos. Mas Deus, Ele arruma a situação, irmão, para provar que eu e você não somos o culpado. E muitas das vezes, irmãos, a gente somos o culpado. A gente vai ter que pagar a consequência. Mas mesmo na consequência, Deus vai segurando pelas nossas mãos. Deus vai segurando e vai dando força. Fala, não, você errou. Sabe por quê, irmão? Senão Deus estaria sendo injusto. A gente errar e a gente não pagar para a consequência do nosso erro, Deus estaria sendo um Deus injusto. Então a gente temos que pagar. Então, irmãos, aqui, hoje é um dia dos pais. Hoje é um dia comemorado, né? A gente costuma dizer que é comércio, mas é um dia que a gente lembra, né? E traz a nossa memória. Será que a gente estamos sendo um bom pai? Será que a gente estamos sendo um bom filho? Será que a gente estamos sendo um bom servo de Deus? Estamos alegrados ao Deus Todo-Poderoso? Ou a gente prefere alegrar as pessoas, os amigos no trabalho, sabe? E ali, aquele crente 007, ali chega no final de semana ali, vai encher a cara no barzinho para querer agradar o chefe, agradar o patrão ali, para querer ganhar cargo? Ou você continua sendo fiel a Deus? Fala, não, patrão, eu não bebo, eu só tomo refrigerante. Ah, mas você é um cara careta. Não, eu sou careta mesmo. Você tem um Deus que te honra, irmão, sabe? Deus, Ele não precisa que você abajule ninguém para você fazer coisa errada, para você ter promoção, para você ganhar cargo, para você ganhar alguma coisa. Não, Deus, Ele tem poder para fazer, irmãos. Sabe? Se Deus, Ele fecha uma porta, Ele abre outra. Sabe? Às vezes não tenha medo. E o patrão querer te mandar embora, ele só vai te mandar embora se Deus deixar. Tudo é permissão de Deus, irmão. E você pode ter certeza que Deus, Ele abre uma porta diferente. Ele abre uma porta abençoada. Sabe? Quando eu vim para a igreja, irmãos, eu comecei a buscar um emprego e Deus começou a abrir só a porta de firmas boas. Só que, porém, a maioria das vezes era terceiras. Mas chegou uma hora que Deus abriu uma porta, irmãos, que eu, pela internet, quando eu cheguei lá na entrevista, quando entrei na Vox, eu fui fazer entrevista, esqueci quantos milhões de currículos a mulher falou que tinha, pastor. Falou, dentro de tantos milhões você foi escolhido na internet. Sabe? Tinha eu e mais um irmão, que é crente, a gente não trabalhando junto até hoje. É o Peter, que não conhecia ninguém dentro da empresa e foi chamado pela internet. Se não me engano, a gente entrou em 33, 30 e algumas quebradas. Os outros tanto, ou trabalhava terceiro, ou tinha parente lá dentro, tudo era um jeitinho. Mas eu e o Peter, a gente entramos ali pelo poder, pelo dedo de Deus ali. A gente foi escolhido dentro de toda aquela internet ali, irmão. Sabe? Então Deus, Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para abrir a porta, irmãos. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E às vezes a gente coloca Ele tão pequenininho e coloca os nossos problemas maiores, né? Às vezes eu passo por isso, falo de mim. Às vezes eu fico, meu Deus, eu olho para o Lucas, para a Lívia e falo, o que vai ser da vida deles? Sabe? Só Deus para trilhar os caminhos dele. Ainda mais hoje em dia,
né, as escolas ensinando isso, ensinando aquilo. Eu ainda tenho condição de pagar uma escola particular para eles, irmãos. Então ali é diferente. Eles estudam numa escola cristã, né, da escola batista. Então os ensinamentos deles são bíblicos, né? Mas e a criação hoje em dia? Como que está sendo? Está totalmente diferente. Como você vai explicar hoje, né, sobre homofobia, essas coisas, tudo que está rolando aí, sabe? Então hoje em dia é muito difícil criar filhos. Sempre foi, né? Mas hoje parece que está sendo mais difícil. Não sei se é porque eu não estou condição, que eu hoje estou na condição de pai, não sei, mas parece que está mais difícil. É assim, né? Quando a gente está no lugar é mais difícil, né? Igual quando a gente está sentado aí é bom, né? Ouvindo, né? Na hora que sobe aqui, né, pastor? Quando a senhora manda mensagem para mim, as pernas começam a tremer na firma. Tem hora que eu olho assim, eu espero 5 minutos para responder. Eu falo, não, já é para pregar já. Mas é assim, irmãos. Esse dia eu fui lá, fazia tempo que eu não ia na igreja na Volks, eu preguei lá, né? Chamaram para pregar. Mas a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar daquilo que Deus fez na nossa vida. A gente tem um testemunho vivo, irmãos, de falar aquilo que Deus fez. A gente somos um milagre de Deus, irmãos. Olha onde estamos hoje, sentados aqui ouvindo a palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande, sabe? Então Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos cuidou, nos criou todo esse tempo, com tanto amor, com tanto carinho, irmãos, sabe? Nos momentos que a gente caiu, Ele foi lá, sacudiu a poeira, passou o mercúrio, metiolate, né, Sandra? Aquele que ardia, né? Era mercúrio, né? Quando arrancava o tampão do dedo que a mãe jogava era álcool, não era nem aquilo, né? Era um grito terrível, né? Era uma dor terrível, né, Sandro? Sandro lembra, né? Então, irmãos, e Deus estava sempre cuidando, sabe? Quantos livramentos Deus nos deu para chegar até aqui? Às vezes eu fico pensando, né? Falei, Deus do céu, quantos livramentos o Senhor me deu para chegar até aqui? Sabe? O Sandro, o policial, quantos livramentos Deus deu dele? Ele entrou jovem, adolescente, saiu aí jovem, saiu aposentado da polícia, né? Isso daí, irmãos, é o cuidado de Deus. Quantos confrontos ele teve com bandido pesado por aí, e Deus foi lá e deu livramento em todo momento, irmão. Deus estava cuidando. Quantas balas, às vezes, era para pegar nele, tinha um anjo ali e parou essa bala, sabe, irmãos? É tanto detalhezinho. Às vezes tem milagre, irmão, que a gente vê, sabe? Outro dia eu estava indo trabalhar na Anchieta, perto da entrada da Volks ali na Capitão Casa, uma entrada antes, entrou um carro com tudo, e do meu lado direito estava passando um, ele freou, irmãos. Na hora que eu freiei, meu carro rodou na Anchieta assim, ó. Rodou e parou, virado na contramão. E aí, de manhã, ainda bem que não estava vindo, foi por Deus, não estava vindo nenhum caminhão, nenhum carro ali. Deu tempo de eu ligar o carro, virar o carro na Anchieta e seguir para a firma. Então tem livramento, irmão, que a gente vê na hora, vê no momento assim. E tem muitos outros que a gente não vê, sabe? Tem muitos que o diabo fala, agora ele vai cair. Aí Deus vai lá e tira. Imagina a decepção de Satanás na nossa vida, né? Então, irmãos, a gente temos que perceber a cada detalhe que Deus faz na nossa vida. Então que a gente venha ser um bom filho para Deus, que a gente venha ser um bom filho para o Senhor, né? Fazer as coisas que agradam Ele, fazer do jeito que dá para nos fazer, né? Para fazer com excelência, fazer com amor, não querer abraçar tudo, depois ficar com depressão, deprimido, né? E cheio de problema na cabeça. Irmãos, fazer a obra de Deus, irmãos, a gente tem muito problema e a gente abraça muito outros problemas. Sabe, eu me dou muito na vida das pessoas. Eu consigo sentir o problema, a dor das pessoas, né? Então, quando a gente vai pegando isso aí, tem hora que a gente está tão triste, tão abatido, sabe? Mas Deus, Ele vai lá e nos dá força para continuar prosseguindo, para continuar caminhando, sabe? Tem momento que é muito difícil. Quinta-feira eu vim para cá, eu fui fazer um exame do meu pé, que estava com a dor no pé. E aí o médico me chamou, eu saí na pressa e esqueci a carteira lá em cima. Quando eu cheguei em casa, ó, pra você ver que Deus cuida, irmão. Cheguei em casa, a Thaís falou, ó, preciso de um chefe de documento para mandar para a escola. Na hora que fui procurar a carteira, cadê a carteira? Aí a carteira não estava no bolso. Eu falei, vixe, esqueci no hospital. E eu lembrei que eu tinha deixado os documentos lá, peguei, saí e deixei a carteira lá em cima. Aí fiquei procurando em casa, falei, meu, ficou lá mesmo, não é certeza. Aí vim aqui na igreja, cheguei aqui, fiquei bloqueando os cartões. Falei, amanhã eu resolvo sair, né? E aí quando foi de noite, para madrugada, tentaram fazer compra no meu cartão. E eu tinha bloqueado ele, mas não é para sempre, né? Eu bloqueei ele e falei assim, não, tá no hospital, amanhã eu ligo, e depois eu só desbloqueio os cartões, né? Foi só por um tempo determinado, assim. Aí quando foi de manhã que eu acordei para ir trabalhar, tinha lá a mensagem da Drogaria São Paulo, pessoas tentando fazer compra no meu cartão pela internet. Aí pra você ver, ainda bem que eu tinha bloqueado.
Aí quando foi no outro dia eu liguei para o hospital. O hospital falou, nossa carteira está aqui. E aí, irmãos, chegou a mensagem da Drogaria São Paulo, né? Falou, a Juliana está tentando comprar os medicamentos no seu cartão, se você autoriza. Eu coloquei não, né? Aí coloquei lá que não era eu que estava fazendo a compra. Quando foi no outro dia eu fui no hospital, aí tive que assinar um caderno lá para me retirar a carteira, né? E aí quem achou a carteira? Uma tal de Juliana. Aí eu perguntei para a mulher, essa Juliana tá aqui? Ela falou, não, tá tarde, né? E realmente tinha feito à noite, né? Que já era quase meia-noite, era 11h50 alguma coisa, né? E aí eu falei para a Thaís, não vou denunciar ela não, deixa para lá, né? E ela estava comprando medicamento, não foi comprar grande. Aí fiquei pensando comigo, né? O Nicolas pregou na quinta-feira mesmo. Não, na sexta eu fui na igreja dele, ele pregou. Se a pessoa bater na sua face, você dá outra. Isso daí é literalmente, não é videozinho aí que as pessoas querem adulterar a palavra de Deus e falar que não é realmente isso, é realmente isso. Só que humanamente você não dá a sua outra face. É só com o poder do Espírito Santo que você vai conseguir dar outra face. Então eu fiquei imaginando, eu falei assim, eu não sei qual é a necessidade que essa mulher está passando. Às vezes num momento de necessidade, de desespero ali, fez com que ela comprasse até algum remédio que ela estava precisando, né? E eu não fui ali para querer acusar ela nem nada. Eu queria saber quem era ela para falar se ela estava precisando realmente de alguma coisa. Que na hora veio no meu coração, eu pensei, será que ela está desesperada para comprar algum remédio? Que a compra foi uma de 130, outra de 118. Aí eu falei assim, aí eu falei para a Thaís, né? Ela não comprou televisão, geladeira, não comprou um monte de coisa, né? Foi comprar remédio. Eu falei assim, aí eu não consegui achar elas. Mas a todo tempo Deus cuidou, irmãos. Se a Thaís não pede essa carteira, ela tinha gastado um monte de coisa no cartão, né? Ou às vezes ela funciona por aproximação, né? Às vezes tinha comprado, não sei. Mas eu só sei que Deus livrou, irmãos. Deus guarda, sabe? Mas e se Deus não tivesse guardado? Eu falei, não, permitir que acontecesse. Você tinha que continuar glorificando a Deus, sabe? Porque Deus só livra na sua vida e na minha aconteceu isso daí e gastou, né? Então assim, irmãos, Deus trata cada um de um jeito. Comigo não aconteceu, mas se tivesse acontecido, eu ia ter que engolir e continuar glorificando a Deus. É isso que a gente temos que entender. Não que eu sou melhor que ninguém, que você é melhor que alguém. Pode acontecer na tua vida, pode acontecer na minha. Mas a gente temos que entender como que a gente vamos se comportar no momento de luta, de dificuldade. Essa que é a intenção. Então, irmãos, a gente temos que ficar firme com o Senhor. Agora vai ter a apresentação das crianças, né? E temos que continuar firme com o Senhor Jesus. Eu quero ler uma palavra que está em Efésios 6:4 para finalizar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los eles na disciplina e na demonstração do Senhor. Irmãos, quando a gente quer provocar nossos filhos, a gente consegue, né? Mas a Bíblia fala para a gente não provocar eles, mas para a gente criar eles na disciplina do Senhor. Para que a gente venha criar nossos filhos na disciplina do Senhor e continuar sempre orando por eles. Mesmo se ele é afastado do caminho do Senhor, continua orando. Vai, ora, irmãos, ora pela salvação. O filho pródigo, irmãos, ele teve tempo de voltar para a casa de Deus. Ele se afastou da presença, ele viu que o mundo era feio, ele viu que ele gastou tudo que ele tinha ali, que ele tinha juntado do pai dele, da herança do pai dele. Ele gastou com prostituição, gastou com amigo, né, conjecturando aqui, gastou com bebedice, foi nas baladas mais caras daquela época, né, e ele viu que no final ele terminou na solidão sem nada. Quando acabou o dinheiro dele, todo mundo abandonou ele, sabe? Então, irmãos, que a gente venha orar para quê? Para que Deus venha salvar os nossos filhos. Esse é o mais importante, irmão, é a salvação, sabe? Quantas pessoas vai para o mundo? Eu tive a oportunidade, irmãos, e eu consegui retornar para o Senhor, mas quantas pessoas que morrem lá fora? Mas não importa como que ele morre, o importante é que ele venha morrer com Cristo Jesus, que ele venha morrer e venha para a glória, para que a gente possa ver ele lá na frente. Então que a gente não venha ficar preso em coisas, em pessoas, porque uma hora essa pessoa pode falhar, uma hora essas coisas podem não vir,
Mas aí onde que vai estar a nossa esperança? Vai estar nas coisas? Vai estar nas pessoas? Você vai se desesperar? Você vai largar Deus por causa de alguma coisa? Ou você vai continuar glorificando o nome de Deus? Mesmo doendo, mesmo chorando, continua glorificando a Deus. Sabe? Só quem perdeu uma pessoa sabe a dor que é. E essa pessoa, ela vai continuar com essa dor aí até a volta de Cristo na vida dela. Mas tem coisas, irmãos, que agora aqui, ó, Paulo orou quantas vezes para sair aquele espinho da carne? Ele orou por 3 vezes e ele não foi curado. Agora, o que é esse espinho da carne? Ninguém sabe. É uma enfermidade? É alguma coisa? Eu não sei. Mas ele seguiu com Cristo, mesmo que esse espinho na carne. Então, às vezes, a gente tem um espinho na nossa carne, que às vezes pode doer, mas que a gente venha continuar servindo a Cristo, mesmo doendo com esse espinho na carne, mas que a gente não venha abandonar esse Jesus da nossa vida. Mesmo se uma pessoa nos abandonou, como eu disse, se for um pai, se for uma mãe, que era para cuidar, mas a gente teve um Deus que todo tempo, a todo momento ele cuidou, sabe? Se ele tivesse cuidado, eu não tinha sido abusada. Se ele não tivesse cuidado, não tinha acontecido isso comigo. Irmãos, você está viva, você está com vida. Esse é o mais importante da sua vida. Isso daí que está essa lacuna, eu creio que numa oração agora Deus pode curar. Deus pode restaurar os teus sonhos, pode restaurar os teus projetos, pode ir com uma cura na tua alma nesse momento aqui de te curar. Amém? Pode ficar em pé, mas podemos fazer uma oração em cima dessa palavra? Meu Deus e meu Pai, em nome santo e poderoso de Jesus, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Essa pessoa que está com essa lacuna, com essa ferida, essa pessoa que está com essa ferida na alma, Senhor, que ela foi abusada, Senhor, que ela foi espancada, foi rejeitada. Senhor, que os outros irmãos, às vezes, teve um tratamento diferente, e essa pessoa parecia a ovelhinha negra dentro de casa. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, vai com a tua mão de poder nesse momento. Abre o mundo espiritual agora, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Vai com teus anjos agora de patente alta, teus anjos cirúrgicos, Pai, teus anjos qualificados, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Vai com a cura na alma dessa pessoa agora, Pai, vai com a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Vai na onde a mão do homem não vai. Essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que se entregou na mão de uma pessoa que era para cuidar, em nome de Jesus, essa pessoa, de vez de cuidar, ela maltratou, Pai, que o Senhor possa curar com a tua mão. Vai com a tua mão de poder, Senhor, vai curando, vai enviando teus anjos agora, Pai, vai caindo por terra todo demônio, Senhor, em nome de Jesus, que tem colocado esse laço, esse dado inflamável nessa mente, nesse coração. Papai querido, que a vida dessa pessoa não anda, está paralisada, essa vida dessa pessoa não funciona, Pai, porque está essa lacuna, porque ela não consegue perdoar. Pai querido, no nome santo e poderoso de Jesus, receba o perdão, Pai. Senhor, se alguém está passando por esse momento, que você possa liberar essa palavra agora. Fala no teu coração agora, abre a tua boca e fala: eu perdoo. Fala o nome dessa pessoa, em nome de Jesus, para a tua vida destravar nesse momento. O anjo está recolhendo agora as tuas lágrimas, o anjo está recolhendo agora essa dor, ele está tampando essa ferida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome santo e poderoso de Jesus, Pai, obrigado, meu Deus, por essa palavra, que ela venha ser rema na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra venha curar, Senhor, venha curar trauma, Pai, venha curar alma ferida, Senhor. Eu creio, Pai, materializa, meu Deus e meu Pai, a bênção e a vitória, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está aqui presente, na vida de cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças